Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo informativo aqui do nosso canal INSS Notícias Previdenciárias. Bom, meus amigos, vamos tratar aqui do seguinte tema nesse vídeo: convocações para reavaliações do BPC-LOAS, Benefício de Prestação Continuada. Por quê, gente? Tá todo mundo confuso aí, né? Nas informações. Tivemos aí circulando aí na internet, né? Em alguns jornais também, né, online, que as, as convocações, o pente fino, como costuma dizer também, estavam suspensos, né? O governo tinha anunciado aí a suspensão dessas reavaliações, inclusive justificando que é porque era ano de eleição, tá? Bom, eu não tinha visto saído em nenhuma publicação oficial do governo, mas existia esse rumor, né? E esses rumores de que esse ano não teria mais convocações, tá bom? Só depois das eleições, tá? E como a gente sabe como é político, né? Muita gente pode ter ido nessa conversa. Mas, meus amigos, a verdade não é bem essa, né? Aqui todo dia no comentários do canais, alguns grupos de Facebook, né? Que a gente participa com pessoas reais, né? Segurados reais, mães de BPC, todo mundo informando que está havendo convocação sim. Todo dia tem gente, hoje mesmo eu li, ó, fui convocado, foi agendado para mim para o dia tal, estou aguardando a assistência social. Ou seja, não parou coisíssima nenhuma aí, tá? As convocações. Então você que está há muito tempo sem passar por uma revisão, se prepare, torça para que não seja chamado, porque não tem como chamar todo mundo de uma vez, né? Mas que as convocações continuam acontecendo, estão acontecendo sim. E nesse vídeo eu vou falar o seguinte para vocês, né? Explicar aí quais são, né, os pontos, né, os grupos, as situações em que mais correm risco de serem convocadas aí para uma reavaliação ainda esse ano, né? Tá bom? Então é o seguinte, já. O que eu vou dizer aqui para vocês? Meu amigo, você que recebe BPC ou conhece alguém que recebe esse benefício, muita atenção, tá? Porque muita gente está acreditando que o INSS não pode mais chamar beneficiários para revisão ainda em 2026. Mas será que isso é verdade? A resposta, né, depende do caso. Conforme eu falei no início do vídeo, as convocações continuam acontecendo, tá bom? Então depende de cada caso, mas que elas podem acontecer, sim, e estão acontecendo. Então nesse vídeo, o que vai acontecer? Nesse vídeo eu vou te explicar e você vai descobrir quem realmente ficou dispensado das perícias de revisão, que ainda pode ser convocado, e quais cuidados são necessários para você não correr o risco de perder aí o seu benefício, tá bom? Fica até o final, por isso é importante ficar até o final do vídeo, que aí eu vou mostrar com detalhes, né, com detalhes importantes, quem está confundindo milhares de beneficiários do BPC aí em todo o Brasil, tá bom? Para você ficar esclarecido. Bom, meus amigos, o que nós temos de fato, de real, né, de acordo com a lei, né, as leis que estão em vigor e outras portarias, o que nós temos aí, de fato, que mudou recentemente nas revisões de PPC-LOAS? Vou explicar para vocês, olha só. Nos últimos anos, uma das maiores preocupações dos beneficiários do BPC-LOAS era a possibilidade de serem convocados para novas perícias e os seus filhos, né, muita gente com filhos pequenos, deficientes, correr o risco de erros do INSS e perder o seu benefício. Então, muitas pessoas que convivem com doenças graves ou deficiências permanentes precisavam passar repetidamente por avaliações, mesmo quando a condição já era considerada irreversível. Com as mudanças, é a parte importante, né? Com as mudanças aí na legislação e nas regras de reavaliação também, alguns grupos passaram a ter proteção maior contra essas revisões periódicas, né? Sempre teve alguns grupos com proteção, né? Tem lei aí bastante antiga que já sempre protegeu, né, das revisões do INSS, pessoas com 65 anos ou mais, né? Aposentados por invalidez com 60, tá? Invalidez com 55 ou 15 anos que já recebe benefício, e por aí vai. Mas exclusivamente para o BPC, né, é que nós tivemos aí recentemente aí legislação aprovada protegendo, né,
esse grupo. Então, gente, as últimas mudanças aí na legislação e nas regras de reavaliação para o BPC, né, foi o seguinte, protegendo esse grupo, né, que é bastante vulnerável, né, mas o que acontece? Isso não significa, né, muita gente confunde, mas todo mundo não está protegido aí, né, pela Lei 15.157. Não, gente, a Lei 15.157, ela protegeu um grupo, né, dentro de um campo maior aí do BPC-LOAS. Vamos lá, então, assim, de fato, quem está dispensado dessas revisões? Olha só, gente, de acordo com, né, a legislação mais recente, pessoas com deficiência permanente, irreversível ou irrecuperável. Aí são palavrinhas, né, que a gente veio falar muito, porque veio aí através da Lei 15.157, dispensando de revelações periódicas pessoas que se encaixam aí nessa situação. Tem que estar no laudo, né, do perito do INSS, quando ele fez a última reavaliação, que se trata de uma situação permanente, irreversível ou irrecuperável. Então, quando a perícia do INSS reconhece que essa deficiência é permanente, sem perspectiva de recuperação, o beneficiário pode ficar dispensado das reavaliações periódicas. Aí sim, se você se encaixa nesse caso, pode ficar despreocupado. Mas são situações em que a medicina já conhece, né, que não existe possibilidade de melhora significativa daquela condição da pessoa. Mas isso não quer dizer que todas as pessoas estão blindadas, né, aí de forma geral, tá bom? Claro que em caso de suspeita de fraude, de erro, qualquer coisa do tipo, consistência no dado, o INSS ainda pode fazer verificações administrativas. Ele não vai chamar para fazer as perícias médicas, porque já está dispensado pela lei, mas pode chamar para fazer revisões administrativas. E no caso do BPC-LOAS, que acontece muito, né, é a revisão aí da condição da renda per capita do grupo familiar. Bom, temos um segundo ponto também de pessoas que estão dispensadas aí de qualquer tipo de reavaliação, né? Beneficiários que completaram 65 anos de idade. Quando a pessoa passa a receber o benefício na condição de idoso, né, a análise da deficiência deixa de ser necessária, né? Até porque é um grupo, né, de pessoas de 65 anos ou mais, com certeza vai ter dificuldade de ser inserido, né, no mercado de trabalho novamente. Então, 65 anos de mais, BPC-LOAS está dispensado de chamar. Reavaliações médicas, tá? Mas sim, pode ser que aconteça uma revisão aí da renda per capita, tá bom? Mas também, pela última legislação, estaria dispensado, tá? 65 anos ou mais para BPC-LOAS. Então, gente, quem completou 65 anos, né, possui proteção maior contra essas convocações relacionadas à deficiência. Bom, outro ponto importante para você ficar entendendo. Quem retornou do BPC após trabalhar, né? Quem saiu daquele auxílio inclusão. Então, existe também proteção temporária. Aí você vê que o nome já está dizendo que é uma proteção temporária. Para quem? Para quem teve o benefício suspenso porque começou a trabalhar ou recebeu o auxílio inclusão. Essas pessoas que começaram a trabalhar e tiveram o benefício suspenso, ao retornar, né, de repente fica desempregado, retorna ao BPC, esse beneficiário fica dispensado de nova avaliação de deficiência, né, por um período de 2 anos. Você vê aí que aí tem uma proteção, mas de forma temporária. Bom, gente, de um modo geral, quem realmente ainda pode ser chamado pelo INSS? Demos aqui alguns exemplos de quem está dispensado, né? Mas quem tem risco de ser chamado? Vamos lá? Preste atenção. Então, nem todos os beneficiários estão livres de revisões, tá? A regra geral é a revisão. Então, o INSS pode convocar quem, gente? Pessoas cuja deficiência pode ser reavaliada. Ou seja, aquelas pessoas que não se enquadram lá na situação de permanente, irreversível ou irrecuperável. Tem uma deficiência? Tem. Mas pode ser reavaliada, pode ser aí que a pessoa acabe, né, voltando a ter a sua capacidade laborativa, tá bom? Quem mais? Beneficiários com informações desatualizadas podem ser convocados. Fala-se muito aqui, gente, que não pode deixar de atualizar o cadastro único. Quem mais? Casos em que existam inconsistências nos dados. Isso é encontrado muito pelo governo, né? Através do cruzamento de dados aí dos órgãos do governo, DataPrev, SUS, GTRE. Então, encontrou inconsistências, pode ser convocado, tá bom?
Situações identificadas nos cruzamentos eletrônicos, tá? Ou seja, se o laudo não reconhecer uma condição permanente, aí, de um modo geral, a convocação continua sendo possível, sim, e está acontecendo. Então, gente, agora qual o perigo, né, que poucas pessoas estão observando e às vezes muitos não estão deixando passar, né? Olha só, muitos beneficiários, eles acreditam que a dispensa da perícia significa que não precisa mais se preocupar com o cadastro, BPC-Loas principalmente, né? Que é o caso aqui. Você tem 2 critérios para ter o benefício concedido e tem que continuar com esses 2 critérios para que tenha o benefício após ser concedido, você continuar recebendo ele aí, tá bom? É o quê? A deficiência e a baixa renda. Então, de repente, você tem uma situação, uma deficiência irreversível, irrecuperável, tá? Permanente, e você está dispensado da perícia médica, tá, gente? Aí você realmente não vai ser mais chamado para reavaliação da sua condição clínica. Mas você tem o critério da renda, né? É outro item, né? É outra exigência para fazer parte do programa BBC Loas. Se você não satisfazer a renda, mesmo que sua situação seja recuperável, reversível, permanente, se não satisfazer a renda, você pode ter o benefício suspenso ou até cancelado. Então, por isso o CadÚnico está sempre buscando esse tipo de reavaliação. E é obrigatório o INSS fazer, porque a lei manda fazer aí esse tipo de reavaliação de 2 em 2 anos cadastral. Então é isso. CadÚnico desatualizado, o INSS poderá emitir notificações e até iniciar procedimentos de revisão. Por isso, meu amigo, é fundamental manter sempre seus dados atualizados, endereço, telefone, composição familiar, informações de renda, tá? Então é isso aí. A principal mensagem de hoje, gente, é uma mensagem simples. Nem todos os beneficiários do BPC estão livres das revisões, tá? Existe legislação protegendo, sim, alguns grupos. Quem possui deficiência permanente reconhecida pelo INSS já tem uma proteção aí muito importante. Mas as verificações cadastrais, administrativa, continuam acontecendo e o CadÚnico segue sendo uma das principais exigências, né, para a manutenção do benefício, BPC-Loas e outros benefícios também aí do governo federal. Por isso, meus amigos, acompanhe regularmente o INSS, mantenha seus dados atualizados e fique atento, né, às notificações lá no aplicativo. E agora eu quero saber de você. Você recebe ou recebeu o BPC por deficiência ou por idade? Escreva aqui nos comentários para ajudar outras pessoas que também têm essa dúvida. Se esse vídeo foi útil para você, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações para acompanhar todas as novidades sobre o INSS e BPC. Ou aqui, Previdência e Assistência Social. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Estamos juntos.